Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Então, nossa aula 10 traz aí como objeto de conhecimento célula como unidade da vida e o detalhamento tipos de tecido. Então, esses aí são os conteúdos que nós vamos estudar. Fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E nessa aula de ciências a gente vai estudar um pouco mais sobre os tecidos. A gente já conhece um pouco mais sobre a organização do corpo humano, né? A gente viu que ele está organizado ali em célula e um conjunto de células formam os tecidos. Esses tecidos vão formar os órgãos trabalhando em conjunto formam os sistemas que dão origem aí a um organismo, certo? Mas agora a gente vai ver com mais detalhes os tecidos. Nessa imagem você consegue observar comigo aqui alguns exemplos, né, dos tecidos que a gente pode encontrar no corpo humano. Começando aqui, ó, mais próximo de mim nós temos o tecido muscular. Dessa forma que você observa aqui na imagem, as células, todas essas que vocês estão observando aqui, ó, elas se apresentam dessa forma, as células do tecido muscular, né? Então, cada um desses aqui você observa que tem características diferenciadas, né? De acordo com o formato, o tipo das células e a função que elas vão desempenhar nesse tecido, certo? Tecido muscular, então, na sequência, na outra imagem lá, você observa o tecido epitelial, né? Aparecem ali vários quadradinhos, né? As células desse tecido elas estão organizadas dessa forma. Logo depois, né, na outro lado, lá na imagem, a gente tem o tecido neural, também conhecido como tecido nervoso, né, onde a gente vai encontrar o neurônio, que é a célula principal desse tecido. Você consegue observar ela ali naquela imagem. E lá no fim, lá no cantinho da nossa imagem, você observa o tecido conjuntivo, certo? Tecido também bem importante aí, característico, com funções específicas aí no corpo humano, tá bom? Só para a gente ter uma visão geral aí desses tecidos, mas nessa aula a gente vai observar com mais detalhes cada um deles, né, suas características, a função, os órgãos onde eles estão localizados. O primeiro que a gente vai observar com mais detalhes é justamente lá o tecido epitelial, aquele que eu mostrei, as células todas próximas ali umas às outras, né, como se fosse todo aquele quadriculado, né, justamente aquelas células justapostas formando esse tecido. Então vamos ver agora com mais detalhes o tecido epitelial. Olha só. A principal função do tecido epitelial é revestir a superfície externa do corpo, as cavidades corporais internas e também os órgãos. Além disso, ele apresenta uma função secretora, né? Então, como a gente pode observar, né, o tecido epitelial, a gente pode observar aí nesse texto, a principal função dele é revestir a superfície externa do corpo, como a nossa pele, né? A gente tem aqui, ó, a nossa pele vai estar formada, então, por tecido epitelial. Então, a gente já sabe, né, que a função aqui da pele é proteger o nosso corpo. Então, a gente tem essa função aí relacionada com o tecido epitelial, de revestir o nosso corpo, protegendo ali contra atritos, né, contra atividades mecânicas, por exemplo. Certo? Além disso, a gente pode observar lá naquela imagem ainda alguma função lá do nosso tecido epitelial. Além de fazer esse revestimento da superfície externa do corpo, a gente vai ter as cavidades corporais também, internas, né, do corpo, e os órgãos que vão ser formados aí por tecido epitelial. E além disso, essa função secretora que a gente ainda vai ver também com mais detalhes. Nessa imagem aí que a gente estava observando, a gente pode observar as células, né, do tecido epitelial. E aí você consegue visualizar que elas estão bem próximas umas às outras, né? Então, cada quadradinho desse aí que você está visualizando é uma célula do tecido epitelial, né? E como ele tem essa função de proteção, né, de revestir e proteger, é justamente por isso que as células encontram dessa forma, né? Elas estão aqui, ó, bem apertadas aqui, ó, bem próximas umas às outras. E no interior dessa célula, aí na imagem, você consegue observar, ó, o núcleo, né, bem no centro aí dela. E a gente está marcando para a gente conseguir visualizar melhor. Então elas se apresentam bem próximas umas às outras, né, o que a gente chama aí de justapostas, certo? E tem pouca matriz intercelular entre elas, né? Justamente essa principal característica aí das células do tecido epitelial, ficarem bem unidas, bem próximas umas às outras para garantir essa proteção e revestimento aí do nosso corpo.
certo? Vamos ver aí as funções do tecido epitelial na imagem a seguir. Tem função de secreção, né? Justamente nessa região do estômago é onde vão produzir ali substâncias, né? Elas vão secretar essas substâncias, no caso, certo? As substâncias que foram produzidas precisam ser secretadas. Lá, justamente no estômago, o tecido epitelial vai ter essa função. Além de secreção, em uma outra região, ali, um outro órgão, ele vai ter uma função de secreção e absorção, né, lá no intestino. Então, além de secretar, ele vai absorver, né, absorve ali outra substância, absorve água, por exemplo. Tem também a função de impermeabilização, como no caso da bexiga urinária, né? Então, a bexiga urinária, como nós já sabemos, é um órgão que tem por função armazenar urina, né? Então, ela precisa ali que esse tecido da bexiga urinária, ele tem essa função de impermeabilizar. Então ela vai funcionar como se fosse uma bolsa, né, um saco que vai armazenar urina por um período de tempo. Então aquela urina precisa ficar lá reservada, né? E esse tecido, né, desse órgão precisa ser impermeável, não pode deixar a água passar, né, justamente para ela ter essa função de armazenamento. Então a gente diz também que o tecido epitelial tem essa função de impermeabilização lá onde encontra-se, né, na bexiga urinária. Além disso, tem proteção contra micro-organismos, contra a perda excessiva de água, além de proteção mecânica, né, como a gente já falou anteriormente, essa proteção mecânica aí, no caso, quando a gente tem esse revestimento, que é a nossa pele que nos protege, né, protege ali contra atritos, né, contra baques, por exemplo, certo? Então a gente tem essa função aí do tecido epitelial. E aí a gente pôde observar um pouco mais dessas características, nós vimos como estão organizadas as células do tecido epitelial, né? E a gente vai ver ainda mais características desse tecido. Olha só. Alta capacidade de renovação e regeneração. Então, olha só, como a gente já observou, né, existe uma grande quantidade dessas células do tecido epitelial e elas encontram-se bem imprensadas, né, vamos dizer assim, umas às outras, por isso que é a principal característica ali dessas células, que é essa justaposição. Elas estão bem próximas umas às outras. E é uma quantidade bem grande. E como elas têm essa função de proteção e revestimento, né, elas estão aí na nossa pele, a nossa pele ela precisa estar sempre renovando, certo? Esse processo de renovação ela acontece por um processo de divisão celular que é conhecido como mitose. Tá bom? Então, através da mitose, ela vai gerar novas células e ele vai estar constantemente se renovando, certo? Para a gente ter uma renovação aí das células da nossa pele. Até porque elas também têm um período de vida, às vezes é curto, né? E precisa se renovar para que a nossa pele não fique ali desprotegida, certo? E tem essa função também de regeneração, como quando a gente tem algum machucado, algum ferimento, essas células precisam ocupar aquele espaço, preencher ali e fazer a regeneração daquele tecido. Além disso, a gente tem ali a função de nutrição e oxigenação por difusão pela lâmina basal. Na outra imagem, você observa aí um esquema que nos apresenta aí um pouco dessa organização do tecido epitelial. Então, olha aí, você consegue observar nessa imagem um recorte do tecido epitelial para a gente observar, né, como ele está organizado. Então, olha aí, o tecido epitelial de revestimento, ele é responsável por revestir o corpo e a superfície e as superfícies dos órgãos. Então a gente vai encontrar o tecido epitelial tanto revestindo o nosso corpo ali na nossa pele, quanto na superfície dos órgãos, né? Como a gente viu anteriormente. A gente vai encontrar na bexiga urinária, no intestino, no estômago, né? Então ele vai revestir também a superfície desses órgãos. Nesse recorte a gente pode observar um pouco dessa organização, né? Então, nessa parte superior, você observa aí o epitélio. Olha só, as células do tecido epitelial aqui bem próximas, né, umas às outras. A gente consegue identificar aqui uma, ó. Aqui nós temos mais outra, né, todas elas com o seu núcleo, né? A gente consegue observar o núcleo dessa célula, tá? Então essa camada aqui, ó, é o que nós conhecemos como o epitélio, tá bom? E logo abaixo desse epitélio, a gente vai encontrar uma outra estrutura, que é a membrana basal, né? Ela que vai estar ali ligada logo próxima ao epitélio. Depois tem a outra estrutura, que é a lâmina própria, e nós temos os capilares sanguíneos que vão se apresentar nessa região aqui
da lâmina própria, certo? Então, dessa forma, a gente consegue observar a organização aí do tecido epitelial, que tem como função, aí, como a gente viu, revestir o corpo, né, e também as superfícies dos órgãos. Na outra imagem, a gente vê mais informações sobre esse tecido, olha aí. Por esse motivo, ele está relacionado com a proteção, a absorção de substâncias e até mesmo com a percepção de certos estímulos, né? Então, como a gente já sabe, né, o tecido epitelial que forma aí a nossa pele, e a nossa pele ela também é um órgão, né, do nosso corpo aí que vai ter essa função de interagir com o meio externo, né? Então a gente consegue perceber estímulos, né, através dessa sensibilidade que a gente encontra, né, devido à presença ali desses sensores que a gente vai encontrar, certo? Então a gente pode perceber e interagir com o mundo ali à nossa volta, perceber temperatura, né, por exemplo, através ali da nossa pele. E essa pressão de estímulos, como a gente pôde observar, que está relacionado também com o nosso tecido epitelial. O tecido epitelial ele pode ser também tecido epitelial glandular, que é o que você vai observar comigo aí na próxima imagem. As células do tecido epitelial glandular possuem as mesmas características do epitélio de revestimento. No entanto, ao contrário delas, raramente são encontradas em camadas. E aí na outra imagem a gente pode observar que existem 3 tipos de glândulas, né? As glândulas elas podem ser classificadas em 3 tipos. Olha só. A primeira que a gente observa é a glândula endócrina. São glândulas sem ductos que produzem secreções lançadas diretamente no sangue, como por exemplo podemos citar a tireoide. Então aí na imagem você observa a glândula endócrina, que é essa aqui, ó, e ela, como a gente viu, olha, são glândulas sem ductos. Que seriam ductos, né? Ductos seriam canais onde ela pudesse liberar essas secreções, lançar essas secreções. Então, nesse caso da glândula endócrina, a gente não tem esses ductos, né? E ela vai lançar essas secreções diretamente no sangue, como a gente está observando. E um exemplo de glândula endócrina é a tireoide. Para a gente entender melhor como que funcionam esses ductos, aqui ao lado a gente tem uma outra glândula, que é a glândula exócrina. No caso da glândula exócrina, você observa que nós temos uma seta, ó, onde ela está lançando essa substância aí para fora, tá bom? Então, nesse caso, ela já apresenta o ducto que vai fazer o lançamento aí dessa secreção, tá bom? No caso da endócrina, não tem essa estrutura para fazer esse lançamento. Ela vai lançar essa substância direto no sangue. Então, assim, dessa forma, a gente consegue compreender um pouco da diferença dessas duas, certo? Glândula endócrina e a glândula exócrina. Mas, com mais detalhes, a gente observa aí sobre as glândulas exócrinas na imagem a seguir. As glândulas exócrinas são glândulas que possuem ductos e liberam suas secreções em cavidades ou na superfície do corpo. Então, olha aí, nesse caso, como eu falei anteriormente, a glândula exócrina, né, ela já tem esse ducto, esse canal aí que vai fazer o lançamento dessa secreção, certo? Ela vai secretar, então, essa substância. Então, como o nome dela já diz, olha, exócrina, esse exo, ele quer dizer fora, né? Então, ela está lançando para fora dela essa secreção. Como exemplo de glândula exócrina, a gente pode citar a glândula sebácea. Né? A glândula sebácea é um tipo de glândula que a gente vai encontrar na nossa pele, né? São glândulas ali produtoras de sebo, né? Que vão eliminar esse sebo como função ali também de proteção, né? E revestimento da nossa pele, certo? Então, para a gente entender essa diferença de glândulas endócrinas e exócrinas. Mas a gente tem um outro tipo de glândula que ela pode ser tanto exócrina quanto endócrina, que é uma glândula mista, como a gente observa aí, ó, o pâncreas, que é o exemplo de glândula mista. Essa glândula possui uma porção endócrina e uma porção exócrina, como, por exemplo, a gente pode citar o pâncreas, né, como eu falei anteriormente. Nessa imagem agora, a gente consegue observar algumas das glândulas do corpo humano. Olha só, a gente tem essa imagem, mostrando aí pra gente tanto o corpo masculino quanto o corpo feminino, para a gente verificar a localização ali das glândulas no nosso corpo. E aí a gente começa pela hipófise, né, que está localizada aí nessa região da nossa cabeça,
nessa região aqui a gente encontra a hipófise. Logo mais abaixo a gente vai ter a tireoide e paratireoides, nessa região aqui, ó, do pescoço. Né? Ela tem um formato ali de uma borboletinha, fica localizada ali nessa região do pescoço. Tem também aí uma função muito importante no nosso organismo. A gente observa aqui as glândulas suprarrenais, suprarrenal porque elas estão localizadas acima do rim, dos rins no caso, né? Então, ó, suprarrenal vem logo ali em cima do rim. Temos o pâncreas, né? E aí a gente já vai ter aqui uma diferença, né? Observa que a gente tem uma imagem de um homem e de uma mulher. No homem a gente vai ter uma glândula que é o testículo, né? Ela é produtora ali de o testículo vai ser produtor ali tanto do espermatozoide, né? E também de um hormônio que vai dar as características sexuais masculinas, né? Que é a testosterona. E o ovário, na mulher, né? Que vai ser aí, ó, uma glândula produtora desses hormônios que dão as características sexuais femininas, né? Que dão essas características corporais ali, tanto para o homem quanto para a mulher. No homem a gente vai ter o testículo, na mulher os ovários, certo? Então são as glândulas que a gente vai encontrar aí no corpo humano, tá bom? Então todas essas glândulas aí têm uma função muito específica, elas vão secretar substâncias, né? Algumas delas produzem ali, secretam hormônios que vão ser muito importantes ali para o desenvolvimento do nosso corpo, como a gente pôde observar alguns exemplos de algumas dessas glândulas nessa imagem, certo? Então aí comentamos sobre o tecido epitelial, agora a gente vai observar um outro tecido, que é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele caracteriza-se por preenchimento dos espaços intercelulares do corpo e a importante intérfase ou interfase entre os demais tecidos, dando-lhes sustentação e conjunto. Então olha só. O que a gente está observando aí, né? Que esse tecido conjuntivo, ele vai ocupar espaços ali entre as células do nosso corpo. Olha lá, caracteriza-se por preenchimento dos espaços intercelulares. Esse inter, né, quer dizer entre. Então, entre uma célula e outra, pode ter ali algum espaço, ficou sobrando, né? E esse tecido ele vai preencher esse espaço, tá bom? E também essa interface ali entre os demais tecidos, dando essa sustentação e conjunto. Então, como o nome dele já diz, né, conjuntivo, ele vai fazer uma ligação entre essas células, né, ou entre esses tecidos, por exemplo. Ele vai fazer essa conjunção, aí, como o seu nome está dizendo, para que dê essa sustentação e eles possam trabalhar aí em conjunto. Aí na imagem você observa alguns exemplos de tecido conjuntivo. Nós temos o tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo, o tecido ósseo e também o tecido adiposo. A gente ainda vai falar sobre cada um deles a seguir. Então, olha aí, vamos ver um pouco das funções, né, do tecido conjuntivo. Além da função de preenchimento dos espaços entre os órgãos e manutenção, toda a diversidade do tecido conjuntivo em um organismo desempenha importante função de defesa e também de nutrição. E a gente vai observar que o tecido conjuntivo ele vai ser classificado em tecido conjuntivo frouxo. Olha só aí na próxima imagem. O tecido conjuntivo frouxo, ele caracteriza-se pela abundante presença de substâncias intercelulares e relativa quantidade de fibras frouxamente distribuídas, né? Então, dessa forma, você está observando ali um recorte onde logo em cima a gente tem é um recorte da nossa pele, né? Logo em cima a gente encontra a epiderme e mais abaixo nós temos a derme, né? E aí você observa ali essas papilas conjuntivas, né? Então esse tecido aí que vai fazer essa conjunção entre esses dois tecidos como a gente está observando. Nesse tecido estão presentes todas as células típicas do tecido conjuntivo, que são os fibroblastos, os macrófagos e os plasmócitos. E além do tecido conjuntivo frouxo, a gente vai encontrar o tecido conjuntivo denso. Olha aí. Denominado de tecido conjuntivo fibroso, apresenta quantidade de fibras colágenas, formando feixes com alta resistência à tração e pouca elasticidade. Ele é tipicamente encontrado em duas situações, formando os tendões, mediando a ligação entre os músculos e os ossos, e também nos ligamentos, unindo os ossos entre si.
Na próxima imagem a gente vai conseguir entender um pouco melhor um exemplo, né, dessa função e dessa localização do tecido conjuntivo denso, onde nós podemos observar aí, ó, que eles formam os tendões, né, que eles formam lá os tendões e que vai unir o músculo ao osso, aí ó, formando os tendões, mediando essa ligação entre os músculos e os ossos, e também os ligamentos, unindo os ossos entre si. Agora sim, na nossa imagem você consegue visualizar aqui, ó, nessa parte onde eu vou marcar aqui de azul, a gente consegue observar um tendão, que é o tendão do quadríceps. Olha aí, ó, observa aqui o tendão do quadríceps, e ele está fazendo essa ligação aqui do músculo, ó. Aqui em cima, em vermelho, você consegue observar esse músculo do quadríceps, na região aí da nossa coxa, e está fazendo essa ligação com os ossos aqui, ó, do joelho, certo? Então essa estrutura aí em azul que você observou é o tendão, fazendo esse ligamento do músculo com os ossos. E aí a gente vai ter também os ligamentos, né? Olha só, vamos marcar de verde aqui para a gente compreender os ligamentos, né? O ligamento, ele vai fazer, ó, essa união aqui, ó, entre os ossos. Então a gente tem aqui o ligamento do joelho, né, como a gente está observando. E aí, provavelmente vocês já tenham ouvido falar dos ligamentos, né, quando algum jogador de futebol, algum atleta, por exemplo, rompe o ligamento. Ah, o atleta tal rompeu o ligamento durante a partida. Então você já sabe que é essa região aí, ó, conhecida como a gente pôde observar nessa imagem, né? Aí a gente mostrou um exemplo do joelho, certo? E ela vai estar fazendo esse ligamento aí, como a gente pôde observar, formada por tecido conjuntivo denso. Vamos ver mais informações aí. Agora nós temos o tecido conjuntivo sanguíneo. Olha só, tem a função de produzir as células típicas do sangue e da linfa. E existem duas variações, tecido hematopoético mieloide e tecido hematopoético linfóide. E aí na próxima imagem a gente observa os elementos figurados do sangue, né? A gente vai ter o plasma, que é aquela parte mais líquida, e nós vamos ter as plaquetas, as hemácias e os leucócitos, né? São células aí encontradas no sangue. O outro tecido conjuntivo que a gente observa é o tecido conjuntivo adiposo, e ele é rico em células que armazenam lipídios, com função essencial de reserva energética. Em aves e mamíferos, que são animais homeotérmicos, eles auxiliam na regulação térmica, ou seja, ele vai funcionar como um isolante térmico, né? Sendo distribuído sob a pele, que constitui a hipoderme. E aí você observa nessa imagem, nós temos ali, ó, alguns animais, como o urso, por exemplo, né? Os coelhos, e esses animais eles possuem, né, uma camada logo abaixo da sua pele, que é essa reserva de energia, né, que ela funciona ali como um isolante térmico, que é justamente uma camada de gordura, né, uma camada de tecido adiposo. E aí eles podem passar por períodos muito frios, né, se proteger nesse período, reduz ali sua atividade metabólica para que eles possam vencer, né, vamos dizer assim, esse período de frio, esse período de inverno, certo? Então eles precisam dessa reserva de energia. E aí nós temos também o tecido conjuntivo cartilaginoso, desprovido de vasos sanguíneos e nervos. Ele é formado por células denominadas condroblastos e condrócitos. Onde que a gente pode encontrar o tecido cartilaginoso? Olha aí na próxima imagem, na ponta aí do nosso nariz, né? Aí nos nossos ossos, né, da face, a gente tem até uma parte, o osso nasal, e logo a parte que forma o nosso nariz, ela é formada por cartilagem. Então a gente tem a cartilagem aí superior e essa cartilagem inferior, como a gente está observando. Além do tecido conjuntivo cartilaginoso, a gente vai encontrar o tecido conjuntivo ósseo, que ele é bem mais resistente que o tecido cartilaginoso. O tecido ósseo, ele é constituído de uma matriz rígida, formada basicamente por fibras colágenas e sais de cálcio, e vários tipos de células, como os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Na outra imagem você consegue observar o nosso tecido conjuntivo ósseo, né, formando aí os ossos do corpo humano, tá bom? Além desse tecido ósseo, a gente vai encontrar o tecido muscular. Vamos ver mais informações aí sobre ele. O tecido muscular relaciona-se com a locomoção e outros movimentos do corpo,
Como a gente pode observar nessa imagem, nós temos uma representação aí do nosso corpo humano sem a pele, para a gente observar aí os músculos, né, que são muito importantes nessa locomoção, que nos permite caminhar, correr, praticar atividades físicas de um modo geral. Os músculos representam 40% da massa corporal. Por isso, em muitos animais, o tecido muscular é o mais abundante, certo? Vamos ver aí informações sobre as células desse tecido. As células do tecido muscular são alongadas e recebem o nome de fibras musculares ou miócitos. São ricas em duas proteínas, actina e miosina, né, que vão funcionar aí dando a movimentação desse tecido, certo? Vamos ver as funções do tecido muscular? Movimento do corpo, estabilização e postura, regulação do volume dos órgãos e produção de calor, né? Então são algumas das funções aí do nosso tecido muscular, né? Os músculos que vão revestir, vão cobrir os nossos ossos, né? Vão nos dar essa função aí de movimentação também, como a gente pôde observar. Então a gente tem aí algumas das funções do tecido muscular, certo? Para a gente poder compreender. E a gente viu que no tecido muscular, né, as células vão receber um nome diferente, né? Como a gente pôde visualizar. Vamos ver aí mais informações sobre esse estudo do tecido muscular. Olha aí. No estudo do tecido muscular, os seus elementos estruturais recebem uma denominação diferenciada. Entenda cada uma delas a partir da próxima imagem. Olha aí. A célula do tecido muscular, ela é chamada de fibra muscular, né? Olha aí na próxima imagem. Muito bem. Célula, ela vai ser chamada de fibra muscular. A membrana plasmática, ela é chamada de sarcolema. O citoplasma é chamado de sarcoplasma. E o retículo endoplasmático liso, ele é chamado de retículo sarcoplasmático. E aí, dessa forma, nessa imagem a gente consegue observar um pouco mais da organização das células do tecido muscular, tá bom? E o tecido muscular, ele vai ser classificado em 3 tipos: estriado esquelético, estriado cardíaco, liso ou não estriado. E aí na imagem a gente consegue observar o exemplo de cada um e a sua localização, mas a gente vai ver com mais detalhes cada um deles nas próximas imagens. Olha aí. O tecido muscular estriado esquelético. Esse termo esquelético deve-se à sua localização, pois está ligado ao esqueleto. O tecido muscular estriado esquelético possui contração voluntária e rápida. Cada fibra muscular contém várias miofibrilas, filamentos de proteínas como actina, miosina e outros. E aí vamos ver um pouco mais sobre essa fibra muscular e a contração. A contração muscular, ela permite a locomoção e os demais movimentos do corpo. São as proteínas actina e miosina responsáveis por esse movimento. Então, como eu falei anteriormente, lá naquela imagem daquele homem correndo ali, só aqueles músculos, né, fazendo aquela corrida, justamente quem vai permitir esses movimentos são essas proteínas que são encontradas na fibra muscular, que é a actina e a miosina. Na imagem a seguir, a gente observa um pouco mais dessa dinâmica aí dos filamentos, né, dessas proteínas aí do tecido muscular, como a actina e a miosina, garantindo ali a movimentação desse tecido. Agora a gente vai observar o tecido muscular estriado cardíaco. Pelo nome a gente já sabe qual é o órgão que possui esse tecido muscular. Então olha aí, ele possui contração involuntária, vigorosa e rítmica, né? O que vai garantir ali, ó, os batimentos, né, do nosso coração. Então a gente vai encontrar esse tecido no coração, certo? Vai formar ali exclusivamente o músculo do nosso coração. Nesse caso aí, as células elas estão unidas entre si através de suas extremidades por estruturas especializadas, os discos intercalares, tá? Então você pode observar essa dinâmica aí do tecido muscular estriado cardíaco, localizado onde? No coração, como o nome já está dizendo. E por fim, nós temos o tecido muscular liso ou não estriado. Sua principal característica é a ausência de estriações, né? Então, como o nome já diz, liso, não estriados, não tem essas estriações aí como os outros que nós vimos anteriormente. E a gente vai encontrar no intestino, por exemplo. Então, olha aí, presente nos órgãos viscerais, como o estômago, o intestino, a bexiga, o útero, os ductos de glândulas e paredes dos vasos sanguíneos,
certo? Então, na imagem você observa a organização das células do tecido muscular e ao lado nós temos os órgãos aí do intestino, por exemplo, que são revestidos por esse tecido, certo? Espero que vocês tenham compreendido aí sobre os tecidos do nosso corpo humano que nós estudamos aí na nossa aula, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, e a gente se vê na próxima aula.